é um movimento do espírito da gente olhar só pra gente e nunca conseguir botar o olho pra fora e pro outro, né? Então, quando a gente começa a olhar pro outro, olha, pronto, né? Você vê lá, fala, olha, não tem como falar não pra Sam em alguma coisa, não tem como falar. Então, o que ela tá fazendo, entendeu? Assim, eu tô olhando pra pessoa e falo, cara, é óbvio que tem que ter isso aqui. Isso aqui é o mínimo que ela tem que ter, que ela tem que poder fazer, que ela tem que ter. Eu falo, toma, tudo teu, sacou? É tudo teu. Então, não é. É só um chamado, né? Só um chamado, olha, eu acho, né? Assim, pelo menos a experiência que eu tenho de atender as pessoas todas também, essas grandes reclamações de casal, né? Ah, mas tá falando, não tá me olhando, falando não tá me fazendo, falando não tá me vendo, falando não tá não sei o quê. Eu falei, olha, eu vi a resposta da minha irmã, que ela deu hoje, foi perfeita. A resposta da minha irmã perfeita nos stories da Mila. Alguém se queixando que o marido não olhava mais, não se interessava mais. Não, que a mulher não tinha mais interesse, ou que o marido se interessava mais. A minha irmã falou assim, é claro, né? Você tá aí, há quantos anos você tá só reclamando, você não tá vendo nada do que ele precisa, você não sabe qual é a comida preferida dele, você não sabe cozinhar a comida preferida dele, você Faz nada. Não faz nada. Nada. É claro que a coisa vai acabar. Porra, quem gosta de estar do lado de uma porta, de um peso morto? Ninguém aguenta isso, tá entendendo? E aí você, mas o outro não faz nada. Eu falei, mas também não faz, porra. A gente tava lembrando disso, né, Linda? A gente tava pensando o que a gente ia fazer, se ia contar como é que foi o início do nosso namoro, de não sei o que e tal. E daí a gente tava lembrando que quando eu conheci o Ítalo, foi a primeira pessoa que eu vi na faculdade, eu tinha acabado de voltar da Nova Zelândia, tinha ficado 3 meses lá fazendo intercâmbio. E aí eu falei com ele, foi a primeira pessoa que eu falei, e daí o pessoal, inclusive, já achava que a gente já se conhecia de antes, porque a gente Eu só achava que a gente já era namorado de antes, né? A gente foi conversando. Daí, no dia seguinte, ele começou a falar várias coisas sobre a Nova Zelândia. Eu falei, nossa, caramba! Que entendido, Foi ninguém mal ali, conhece deixa a com o Nova pai Zelândia. aqui, porra. O pai já tava on desde aquela época, filho. O pai já tava on, ó. Já, porra, desde 2002, cara. Ninguém conhece a Nova Zelândia. Esse cara, caraca, que inteligente, não sei. Primeiro-ministro pra lá, capital pra cá, porra, clima, semiárido, não sei o quê. Nossa, ele sabia qual era a capital da Nova Zelândia, que não é Auckland, que é tipo Rio de Janeiro, sabe? Exatamente. Olha só! E aí eu falei, gente, caramba, esse cara é inteligente mesmo, né? Ele tinha aberto a enciclopédia. Não tinha nem internet. Na época não tinha nem internet para facilitar. Exatamente, foi lá na Barça e na Mirador, fiquei estudando Exatamente, o dia inteiro, tipo, caraca, cara, o que é Nova Zelândia, eu não sei o que, não sei o que. Isso de fato me encantou, né? Então é isso, eu tô contando essa história porque é exatamente isso, a gente se esforçar para poder estar com o outro. Olha só, mas aí, e também por outro lado, o Ítalo super inteligente, tal, filosófico, cheio de caraca, eu falava, gente, como é que eu vou conversar com essa pessoa se eu não entendo nada desse assunto? E voltava da faculdade escutando o Olavo de Carvalho, e daí eu colocava aquela sobre escolástica, foi a primeira coisa que eu fui ouvir sobre escolástica na vida, sei lá, em 2002. E daí, 2002, 2003, eu colocando no CD do carro, não era nem celular MP3, sei lá o que era CD ainda. Eu escutava tudo que ele falava e falava, cara, esse cara tá falando português e eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Eu sei que é português, porque eu sei que é português, mas olha, quando você esse junta negócio as é palavras, muito não sai nada, né? Você não dá pra entender nada. Assim. Então eu falava, cara, não. Mas, então, é meio que a gente precisa se esforçar para estar com o outro, para poder ter papo, sabe? Para poder ter conversa. E isso a gente estava namorando. Então, assim, na teoria a gente poderia pensar, não precisa disso, né? Sei lá, a gente tinha uma mega sintonia, né? A gente conversava de um monte de coisa, mas não era esse o ponto, né? Por isso que, era a gente poder... A coisa que eu vejo, né? Que quando eu tenho, assim, atendimento, né? Falando com as pessoas, fala, é que tem uma espontaneidade da relação que ela vem muito da periferia. Porra, óbvio, né? Duas moleques de 18 anos. Porra, a Sam é linda. Porra, não vai querer ficar falando com ela e ficar namorando dela o dia inteiro? Óbvio que vai, sacou? A gente tinha papo pra caramba. Você não tem dificuldade de ficar com uma garota, porra, linda, nova, você quer, mete. Porra, óbvio que vai querer ficar ali o dia inteiro. Só que por algum motivo, concorda? Assim, com uma certa intuição já veio de outro lugar, eu falei, cara, isso aqui não vai sustentar a nossa relação, porque uma hora essa porra, ela vai mudar de lugar,
ela vai Sim, desconectar. As luzes periféricas, elas desconectam, elas apodrecem, elas mudam de lugar, elas somem. exato. Claro que sim. Como Exatamente. aquele casal que eu sempre conto, né? Assim, que eu falo, ó, o pessoal, o casal que se apaixonou porque eles gostavam de frequentar a cena gastronômica aqui do Rio de Janeiro. Sim, É, né? Frequentar, vai, então tá, cena gastronômica, Rio de Janeiro, São Paulo, você vai de comida, não sei o que, sim, chefe, o cacete, até que um dos dois foi demitido, não tinha mais dinheiro. Então, para se separar. Porque, é claro, o sim. relacionamento dele foi baseado numa coisa muito periférica. Muito Né? Nos periférica. gostos periféricos, nos gostos, né? É assim, no gosto periférico, gosto para comida, gosto de viagem, gosto. Sim, Cara, legal. Isso é o primeiro eros. Isso é a primeira coisa sim. erótica que te atrai. Você dá a liga, né? Porque também você tá uma pessoa que não tem nada a ver, você não vai conseguir. Claro. Ah, é É óbvio. claro, pô, eu gosto do cheiro, gosto do cheiro, gosto do cheiro da boca, gosto do cheiro da pele, gosto da textura da pele, gosto do cabelo, gosto, né? Então, Claro, claro. já entendeu? Beleza, isso aí é importante. Óbvio que Sim, é. Quem tá dizendo que não é? Porra, óbvio. Só que tem que ter um aprofundar num claro. certo mundo interior. E aí a grande tragédia do nosso tempo é que quase ninguém tem um mundo interior. As pessoas não têm mundo interior. Sabe o que a gente está falando com o mundo interior? Exatamente. A primeira coisa é construir um mundo interior. Como é que se Sim, constrói um mundo interior? Não tem jeito. É através da religião, da literatura, da filosofia. Não exatamente. tem jeito. Isso é o mundo Não tem interior. jeito. Porque se você não cultiva isso dentro de você, meu filho, entenda, você é uma caravela sem leme. Você é uma caravela Exato. com calado baixo, sem leme. Qualquer vento que vá para qualquer lado vai te deslocar. Então é claro que você vai ficar. Né? O vento soprou para Claro, cá em você, o vento soprou para lá no teu marido. Se vão se distanciar, não vão se encontrar nunca mais. É claro que você vai olhar para o teu claro. marido, vai olhar para tua esposa e falar assim: Vai pô, reconhecer. É, tesão por tipo, tesão, tu nem você tá tem, com pouca sacou? Você não pessoa, tá nem né? afim Entre dessa aspas, porra. né? Você Sei nem tá lá. afim dessa porra. Você nem tá pensando nisso. Você tá, porra, falido, você tá sem dinheiro, você tá trabalhando pra caralho, você tá precisando de outra coisa. Você olha pra pessoa e fala, então o que que me conecta com ela? Fala, de verdade? Se você não cultivou o mundo interior, nada. Nada vai conectar. Nada vai te conectar. É Então é claro que você precisa ter um exatamente mundo isso. interior. E esse é o motivo pelo qual Claro. a gente insiste nisso. Você precisa ter um mundo interior para você poder, de fato, ter uma convergência. Então, é o que a gente falava hoje mais cedo, né, Linda, que está conversando aqui, sobre individualidade, né? Como é que o casal Exato. ele, Tava ele pensando nisso. consegue manter. Como é que ele mantém a sua individualidade, só que ao mesmo tempo tem que ter uma vida em comunhão, uma vida comum, porque é uma só Exato. carne. Só claro Que que as as duas coisas pessoas. são importantes. Porque as duas coisas elas parecem que são opostas, mas elas não são opostas, elas são duas faces da mesma moeda no casamento. A Exato. individualidade ela é fundamental para a comunhão. Uma pessoa que não tem uma individualidade, entenda isso, ela não vai conseguir ter comunhão com o cônjuge, com a mulher, com o marido. É claro. Porque o que. Ó, vamos Não lá. vai. Se eu não tenho um mundo interior, concorda, Nina? Se eu não tenho um mundo Concordo. interior bem marcado, bem definido, gordo, né? Espesso, se eu não tenho um mundo interior assim com nuances, com. Eu já vou dizer o que é o mundo interior daqui a pouco, vou concretizar esse negócio para o pessoal entender. Se eu não tenho isso, eu não tenho o que compartilhar, eu não tenho o que dar para outra pessoa. Não tem. E outra pessoa não tem o que me. Ela não tem aonde receber se ela também não tem. E ela não Sim, tem o que dar. Então sim. acaba que as relações, e é o que a gente vê na maior parte das vezes, por uma falência, por uma carência de religião, por uma falência, por uma carência de literatura, por uma falência, por uma carência de filosofia, as pessoas são rasas, feito uma folha Sim. A4. São Sim. superficiais, feito uma folha A4. Uhum. As pessoas são superficiais, assim, é uma superficialidade assim, ó, bate nos calcanhares aquela Sim, água. sim, sim. É tão superficial que bate nos calcanhares. Fala, olha, o nosso mundo interior ele tem que ser um mar que nos afoga, que tem que ser uma Claro. região abissal do nosso espírito. Assim, ó, não tem fundo. Sim, Concorda, Linda? sim, sim. Isso é a individualidade pro. A individualidade não é assim, eu vou sair com meus amigos no domingo. Eu vou no salão com as minhas amigas na quinta. Ele Claro. tem que respeitar a minha individualidade. Fala, pô. Ô, Linda, de verdade, assim, a gente tem Claro. isso. Não é, por isso que a pessoa fala, mas você tem o seu tempo? Eu falo, O cara, que pra você tá mim essa falando? Você tá pergunta entendendo? nem se Assim, aplica. essa pergunta nem se aplica. Então, eu acho que Se assim, aplica, você entendeu? estava aqui falando e eu estava pensando assim, é, que analogia a gente pode fazer com essa coisa? Assim, são dois núcleos em Sim, que os dois em volta, se só tem uma coisa rasa, só sim, fica tocando a coisa em volta, né? E sim, esses núcleos precisam se fundir. sim. Sabe a única maneira que eu conseguia? Aqui eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando, são Aham. duas células que quando se Os juntam, filhos, né? se fundem completamente e dão uma nova vida. É. Senão, você só fica na, Mas é claro na, que isso não é só.
né, só para o pessoal entender, não é, o pessoal entender, não é só se você tiver filho que isso Não, acontece, não, claro que óbvio que não. não, óbvio que não. Mas eu tô dizendo assim, é uma coisa muito que você consegue visualizar muito isso, né? Claro. É isso que Mas você isso tá é falando. fecundidade matrimonial. Esse núcleo Sim, sim, ele tem que sim. se expandir. A fecundidade Ele tem que se matrimonial com ou expandir. sem filho, Sim, ela sim, só acontece quando esses núcleos, como você falou assim, eles de fato se expandem. exato. E o que é a expansão do núcleo individual, do núcleo da pessoa? Você só alcança isso pela religião, pela filosofia, pela literatura. Não tem como. Vou te dizer, Ítalo, era melhor que a gente conseguisse alcançar isso pela musculação, pela nutrição saudável, porque era muito mais fácil. Eu prefiro, se essa fosse a receita, eu estaria te dizendo isso. Mas, porra, é muito mais Sim, fácil. é muito É mais muito mais fácil. fácil. Porra, você ter um corpo bonito, você ter uma nutrição saudável, isso é muito fácil. Claro, Podia ser isso, mas não é. Podia não ser é. isso, mas não é. Então, olha, não adianta, você vai ter que se esforçar. E é bom, tá? É gostoso. É Tu fica uma bom, pessoa, de fato, exatamente. com uma potência. Esse é o único propósito que você... qual que é o meu propósito? Esse é o propósito bom para a vida. Qual que é a força que eu tenho? Essa é uma força boa na vida. Sim, Como é que você faz isso? Como a Samara estava dizendo aqui, ó, religião. Não adianta, você tem que concretizar. A religião não é espiritualidade. A religião não são bons propósitos na tua cabeça. Isso é a parte filosófica da religião. Então, isso faz parte da filosofia da religião. Então, se você tem sim, espiritualidade, gosta de Deus, isso é filosofia da religião. Isso é legal. Isso é bom ter também. Só que a religião é uma outra coisa. sim, Tem que ter uma prática. Mas sim. por quê? Só de boas ideias você não concretiza na tua vida cotidiana. Você não concretiza na tua vida laboral, na tua vida familiar, na tua vida sexual, na tua vida afetiva. Não concretiza. Sim, Concorda, Lino? Então, concordo. é claro que a religião é importante. E depois a literatura. Né? O contato com a literatura. Como, né, Lino? Assim, como a gente fica Sim, mais inteligente quando a gente de fato está exposto à literatura. Quando a gente de fato está sim, exposto, porra, aos clássicos da literatura. sim, sim. É, Né? não, e a gente acaba tendo conversa, a gente fica mais inteligente mesmo, você consegue ver a vida de outro jeito, você consegue ajudar o outro de verdade. Você fica uma pessoa interessante, né? Isso fica legal de conviver. É, É de legal melhor de conviver com uma conviver. pessoa assim, sacou? É Porra. melhor, exatamente, Tá. exatamente.